Olá, bom dia, quase boa tarde, né? A gente vai fazer, acho que a última live do ano hoje, né? Vamos falar sobre que tipo de igreja a gente tem sido, né? Nós somos a igreja do Senhor e a nossa conduta vai dizer, né? Que tipo de igreja tem olhado só para nós mesmos, ou a gente tem se compadecido, né? Da situação da nossa casa, da nossa nação. Bom dia, sim, Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Eu tô muito escura? Um pouquinho. Pois é. Não sei por que não. Deixa eu desligar isso aqui. Ficou melhor? Tá só um pouquinho, céu daqui para baixo tá um pouquinho escuro. Mas dá para te ver, te ouvir. Vamos Graças a orar? Deus. Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia na tua presença, Deus. Por mais essa live, Senhor, que é totalmente direcionada por ti, Deus. Que é o que o Senhor vem falando aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa alcançar a vida de muitas pessoas através dessa live, Deus. Que o Senhor venha tocar as nossas vidas, venha se revelar a nós e a todos que puderem de alguma forma ouvir, Pai. Que o Senhor venha nos transformar e transformar muitas pessoas através dessa live. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você quer introduzir aí, sentir que Deus colocou no seu coração? Depois a Então, eu gente vai. estava comentando com a Brisa, né? Que é muito engraçado, porque às vezes Deus começa falando uma coisa com a gente, aí a gente, né, presta atenção, aí depois ele vem confirmando de várias formas, em vários lugares, em vários momentos. E, e essa palavra foi mais ou menos desse jeito. Há uns 3 meses, mais ou menos, Deus falou comigo a respeito de Neemias, né? E na palavra, eu vou até ler aqui para vocês, conta sobre quando ele recebeu uma notícia, né? Ele fala assim, ó, em Neemias 1, de 1 a 5, fala: no mês de Quisleu, do 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens e mulheres, com outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. E aí ele fez uma oração muito comprida, né? E aí ele começou a se arrepender pelo povo de Jerusalém, né? Ele se arrependia como em nome de todo um povo. Identificando, né? E aí eu comecei a fazer isso também, né? Com relação ao nosso Brasil, a tudo que a gente tem vivido. Eu já estava fazendo isso. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu falei, caramba, tô no caminho certo, tô fazendo igual. Eu nem sabia que Neemias tinha feito isso, não me lembrava da história, mas eu comecei a fazer exatamente o que ele estava fazendo, né? Eu estava jejuando pelo país, orando, me arrependendo pelos nossos políticos, por toda a população em geral, né? Por todos nós, por mim, né? Por tantas vezes negligenciar a vontade de Deus aqui na Terra. Só um minutinho.
fechar uma porta ali que estava fazendo barulho. E aí, quando eu li essa palavra, veio confirmar, né, exatamente o que eu estava fazendo e tudo. E aí no próximo capítulo ele fala assim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que é exatamente 4 meses depois, né? Então, assim, ele passa 4 meses em jejum e oração por Jerusalém, pelo povo de lá, pela cidade, né, que teve os muros e as portas derrubadas. Então ele passou 4 meses em oração e jejum por Jerusalém. E aí ele diz que na hora de servir o rei, ai meu Deus, por que está apagado aqui? Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, ou seja, mesmo com tudo que acontecia, ele sempre trabalhava feliz, sempre trabalhava disposto, né? Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. O próprio rei falou para ele, né? Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí, contando, né, um pouco dessa história, o rei não só permitiu, né, que ele fosse, como mandou os homens mais importantes da cidade para ir com ele, né, ajudar ele, o exército dele, o exército pessoal, o guarda pessoal do rei, foi com Neemias para proteger ele durante a viagem, para guardar ele enquanto ele estava lá reconstruindo a cidade, mandou cartas para todos os governadores das cidades onde ele passaria, liberando a passagem dele, inclusive mandou material, né? Muita madeira, mandou todo o material que ele precisava para reconstruir. E isso me tocou muito, porque foi um homem, né, que se colocou à disposição de Deus. Ele primeiro se compadeceu de toda uma situação, né, orou e jejuou por 4 meses e Deus deu essa benevolência para ele, né, através do rei. Porque a gente sabe que Deus governa todas as coisas. Deus é que comandou toda essa situação, né? Inclusive do rei olhar para ele, perceber a tristeza dele, perguntar o que ele queria que fizesse. Né? E você vê que provavelmente não era uma situação como um rei conversar com o servo. Esse rei foi um dos reis mais perversos da época, né? E ele, inclusive, foi ele que destruiu Jerusalém. Foi ele que destruiu o povo, destruiu os muros. Foi ele mesmo. E agora ele estava ali ajudando Neemias a reconstruir tudo isso. Exatamente. Deus usa quem Ele quer, né, Cíntia? Exatamente. Deus usa e levanta quem Ele quer na nossa vida quando a gente se posiciona no Senhor, né? É isso que me tocou, né? Que ele se posicionou. Ele ele se colocou na brecha, né? Exatamente. E é o que muitas vezes nós temos que fazer, né? Quando a gente não está contente com a situação do nosso país, quando a gente não está contente, né, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso trabalho. Desculpa, gente, eu tô com um pouco de tosse. Então, de vez em quando, eu vou ficar tossindo aqui. Então, quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, ao invés da gente estar pronto a reclamar, pronto a fazer fofoca, pronto né, usar a nossa boca para
fazer coisas ruins, nós temos que estar prontos para fazer o bem, é para se colocar à disposição de Deus, é para clamar a Deus, é para jejuar e orar, para que Deus possa te usar no momento certo e transformar toda essa situação. E aí, para completar também, eu escutei uma palavra do pastor André Fernandes que mexeu muito comigo. Né? É uma pergunta que Deus fez para ele na pandemia e que ela é muito forte, porque é uma pergunta para todos nós, né? É uma pergunta para cada um, para cada cidadão dessa terra. E a pergunta era o seguinte: se não tivesse mais ninguém, né? Se eu replicasse a sua vida, né? Se a igreja dependesse de você replicado várias vezes, né? Se a igreja fosse você replicado várias vezes, o que ela seria? Né? Ou seja, perguntando para a gente, pergunta para cada um de nós, o que você tem feito pela igreja do Senhor? Né? O que você tem feito pelo ID? Porque nós somos parte do corpo e nós temos que cumprir um papel como parte do corpo. Mas se a gente não cumpre esse papel, e se várias pessoas não cumprem esse papel, a igreja do Senhor ela não vive o que tem que ser vivido. Ela não amadurece, ela não cresce, ela não toma a posição que ela tem que tomar na sociedade. Ela não prepara o caminho, né, Cíntia? Ela Nós somos não preparadores prepara. do caminho, né? Isso, ela não prepara o caminho para Jesus. Né? Exato. Então a gente retarda a vinda de Jesus. A gente retarda o grande dia do Senhor. Porque a palavra de Deus deu alguns sinais de quando ele viria. E um dos sinais é de que quando todos ouvissem falar do nome de Jesus. Mas se a igreja não cumpriu o papel dela de levar o nome de Jesus, né, em todos os lugares, nos quatro cantos dessa terra, essa palavra não se cumpre e a gente retarda a vinda de Jesus. Né? Então, A gente não prepara, a gente não cumpre a nossa função, né, Cíntia? então eu Às vezes a fiquei gente, muito. né? Às vezes as coisas dessa vida se tornam mais importantes, né? O nosso posicionamento, nossa força de vida, tudo está mais voltado para as coisas dessa terra, né? Que são passageiras. A gente às vezes esquece, a gente entra tanto nesse flow de correria, de aceleração, de acumular bens, de crescer, né? De conquistar coisas, e a gente esquece da nossa principal função, né? Deus nos chamou, quando Deus nos chamou, ele, lógico, a gente precisa ter o nosso sustento, a gente precisa, né? Tem coisas que são materiais mesmo, a gente tem que fazer aqui, mas não é a nossa função principal. É isso que tem que estar claro. A gente tem que priorizar aquilo que é prioridade aos olhos de Deus na nossa vida, né? E se a gente não estiver muito conectado com Ele, que a gente sempre fala aqui, a gente se perde mesmo. Quando a gente vê, a gente está construindo coisas enormes, mas que vão passar, que não vão marcar a eternidade, que não vão preparar o caminho para a volta de Jesus, né? Que não estão transformando vidas, porque a gente está olhando para o nosso umbigo, a gente está olhando para o o eu, o que que eu quero, o que que vai ser melhor para mim, os meus próprios interesses, né? E Neemias aqui, ele não olhou para ele, pelo contrário, ele estava longe já, ele podia ter falado, ixi, já era, né, cara, já estou em outra cidade mesmo, já estou em outra, em outra tempo da minha vida. Que pena, né? Podia ter lamentado e pronto, vida que segue. Eu vou viver minha vida, né? Mas não, ele se colocou na brecha, como você comentou. Ele se identificou, né, com os pecados ali dele, daquela terra, daquelas pessoas, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Toda vez que o senhor fala sobre intercessão, ele está falando sobre arrependimento, né? 1 Crônicas 7,14 fala sobre isso mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, né, clamar, eu olharei, eu virei, eu restaurarei essa terra.
Então, essa é a promessa, mas primeiro ele espera um posicionamento nosso, né? E a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa, né? Um momento a palavra de Deus, ela é conforto, mas ela é confronto também. Se a É, gente não se deixar ser confrontada para a gente mudar a nossa atitude, o nosso posicionamento, cara, não vai adiantar, né? A gente não vai mudar. E o evangelho do Senhor é para nos transformar, né? É um evangelho que visa a nossa transformação diária, né? é. E essa palavra que você falou, que você comentou agora, ela é muito forte, porque ela começa falando que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se você é só Cíntia e Brisa, você não é ninguém, mas se você é o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor, ou seja, a sua oração que ser, tem que dizer, Senhor, eu, né, seu povo, né, representando o seu povo, representando toda essa nação que se chama pelo seu nome. Nós somos povo do Senhor, nós somos povo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, do Senhor dos Exércitos. Nós somos povo dele, nós temos que nos nomear. Né? Então, a partir do momento que a gente se nomeia povo do Senhor, a gente se humilha e ora e se arrepende, né, dos nossos caminhos. E a gente se arrepende em nome de todos, né, em nosso próprio nome, em nome dos nossos familiares, em nome de toda a nação brasileira, de todo o mundo. Eu, pelo menos quando eu oro, eu me arrependo, né, em nome de todos da terra, não só do Brasil, mas de todos, porque eu entendo hoje, né, que depois de Jesus, todos nós somos povo de Deus, que ele veio por todos nós, e não só mais pelos judeus, mas por todos, né? Então, hoje nós somos todos povo escolhido, né? Quando Jesus veio, ele veio para abrir a rede para todos e não deixar mais restrito, né? Então, assim, eu oro por todos, me arrependendo em nome de todos. E o que mais, e uma coisa que mexe muito comigo é essa questão de você estar fazendo o papel certo, né? Ou se você está deixando que outros façam. Não, só o pastor da igreja, lá, porque ele já é pastor mesmo, ele tem esse papel a cumprir. Eu não tenho. Né? Eu vou orar aqui pela minha família, pelas minhas coisas. Aí entra o orgulho, entra o egoísmo, né? Entra Uhum. você buscar a Deus pelas obras que Ele pode fazer na sua vida. E não buscar a Deus por quem Ele é e pelo que a palavra diz que nós temos que buscá-lo, né? E Exatamente. amá-lo e adorá-lo. Por isso que é uma questão de vida mesmo, né, Cintia? A gente buscar a Deus é uma questão de vida. Por quê? Porque a nossa tendência natural não é ser assim. Ah, eu nem busquei a Deus, mas eu percebi que eu tinha que me humilhar, que eu tinha que me arrepender, eu tinha que entrar em jejum, eu tinha que... Não, não existe isso. Ou a gente está rendida ao Senhor todos os dias, ou a gente vai querer viver em busca dos nossos próprios interesses. É assim, não tem como. A nossa natureza é egoísta. A nossa natureza é pensar em nós mesmos. Por isso que a gente precisa tanto do Senhor. Eu sempre falo isso, ele não precisa que a gente seja na presença dele, mas a gente depende disso para a gente viver e para a gente cumprir o nosso papel nessa terra, para a gente realmente cumprir a função que ele nos deu, né? O plano que ele tem para nós. Ou a gente entende isso, ou a gente vai viver fora da vontade de Deus, a gente vai viver no nosso mundinho para nós mesmos, vamos construir só coisas temporárias, passageiras, não vamos marcar essa geração e não vamos cumprir o nosso propósito. E a gente tem essa opção, né, Cíntia? O livre-arbítrio nos dá essa opção. A gente viver só para nós mesmos. A gente consegue fazer isso. E Deus vai respeitar a nossa escolha. Deus, ele é um Deus que ele respeita a nossa escolha, ele respeita a nossa decisão. Muitas É, vezes a nossa vida, a gente vai sofrer consequências pesadas das nossas escolhas. E às vezes essas consequências nos despertam, né, Cíntia? Às vezes essas consequências ruins nos despertam para a gente parar e falar, cara, o que eu estou vivendo?
que eu estou construindo? Que legado que eu estou deixando de verdade? Estou deixando só herança, né? Grandes empresas, muito dinheiro, uma fortuna. É isso? A vida é sobre isso, né? Então, às vezes, quando a gente essas situações ruins, né, de escolhas ruins que a gente fez, muitas vezes nos despertam para a gente acordar e falar, não, cara, a vida é mais do que isso, né? E a gente se volta mais para as coisas de Deus e a gente se arrepende, né? Porque não existe evangelho sem arrependimento, né, Cintia? A mensagem do evangelho, ela passa pelo arrependimento, não tem como. A gente precisa se arrepender, a gente precisa deixar os nossos velhos hábitos, a nossa velha vida, para a gente poder viver o novo do Senhor, pra gente, né, fazer as novas escolhas, né? E dentro dessas novas escolhas está isso, né? A gente, a gente se arrepender não só por nós, né? A Bíblia nos ensina a interceder. Quando a gente está intercedendo, por exemplo, por pessoas que a gente ama, que a gente sabe que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente, a gente se arrepende em nome delas, né? A gente se arrepende por nós também, porque nós somos pecadores, a gente sempre precisa do perdão do Senhor, mas a gente se arrepende em nome delas, até que elas mesmas possam fazer isso também. Até que os olhos delas sejam abertos e elas mesmas passem a se arrepender pelos próprios pecados, né? Pelos próprios maus caminhos, né? E você vê que a história de Neemias é justamente isso, né? E ele passou 4 meses em jejum e oração. E pela benevolência do rei, ele conseguiu, né, ir para a cidade dele, acompanhado do exército do rei, acompanhado de todo o material que precisava, com cartas para passar por todas as cidades. Chegou lá, ele foi zombado. E por onde ele passava, as pessoas deixavam ele passar, mas zombavam dele, né? E chegou lá, ele foi zombado por quem estava governando a cidade, ele foi zombado por quem estava morando lá, mas ele conseguiu liderar, né, pela misericórdia do Senhor, ele conseguiu ajuntar o povo de novo, liderar sobre as famílias, e ele fez com que cada família trabalhasse em uma porta, em uma parte do muro, e Ele todos juntos. gerenciou, né, Cintia? Ele coordenou bem, né? Ele coordenou bem. E isso tudo foi direção de Deus. A gente tem que lembrar, né, que não é mérito de Neemias, não é mérito de nada, é mérito de Deus, porque ele se colocou na posição que Deus queria que ele estivesse e Deus usou a vida dele para fazer tudo o que precisava ser feito. E no fim disso tudo, o rei viu que Neemias saiu muito bem nesse papel e ele se tornou governador de Jerusalém, né? O próprio rei falou: não, você saiu muito bem nesse papel, você conseguiu reconstruir em 52 dias Pois é. todos os muros. Quando a gente se posiciona, né, Cintia? O fluir do Senhor, ele vem com tudo. Ele levanta os recursos, ele levanta, ele toca nas pessoas para as pessoas oferecerem. Ele faz, por quê? Porque não é sobre nós. A gente está ali vivendo o propósito que é dele. É uma missão que é dele. Não tem a ver conosco. A gente só tem a escolha de se posicionar nele ou não. Essa é a escolha que vai trazer, que vai mover o braço do Senhor, né, Cíntia? Em nosso favor. Na verdade, não é em nosso favor, é em favor do propósito dele. O Senhor, ele tem um compromisso com a palavra dele, com a promessa dele. Se você se colocou ali, né, de acordo com a palavra dele, com aquilo, com a direção que ele te deu, cara, é com ele, não é nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade é se posicionar, o resto é com o Senhor. Exatamente. Eu até veio uma analogia aqui na minha cabeça muito doida, mas é como um surfista que está ali na praia, preparado, posicionado, esperando a onda certa. Esperando a onda que Deus vai mandar. E quando ele manda a onda, você surfa na onda. Você não tem que fazer a onda, você não tem que juntar a água do mar, você não tem que fazer nada disso. Você tem que estar preparado, posicionado, remando, nadando, nadando, porque Deus vai mandar a onda que vai te levar, né? E você vai surfar ali naquela onda preparada. Então, como é forte isso, né? Como é forte você tá posicionado, você tá preparado, né? Você se dispor. E uma coisa muito forte, deixa eu fechar a porta, tá? Fechando.
E uma coisa muito forte é essa perguntinha que Deus fez para o pastor André Fernandes e que mexeu com o meu coração. E se a igreja dependesse de você, Brisa? Só de você. Se fossem várias brisas replicadas, clonadas, e a igreja fosse só a brisa. Várias brisas. Né? Se a igreja fosse várias Cíntias. Né? Se dependesse de mim. Meu Deus, que peso que isso trouxe para mim. Porque assim, Peso de tantas vezes a gente acha que a gente responsabilidade. está fazendo, né, responsabilidade. Tantas vezes a gente acha que a gente está fazendo tanto, mas quando Deus me traz uma pergunta dessa, cara, se dependesse de mim, a igreja estava falida. Vou ser muito sincera. Se dependesse de mim, a igreja estava falida. Por quê? Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que, né, eu tenho tantas coisas para fazer. Mas As se eu tiver posicionada, Onde estão as nossas verdadeiras prioridades, né, Cintia? É isso que a gente se eu tem que tiver, pensar. se eu tiver posicionada aqui como Neemias, Deus conduz. Deus Amém. conduz. Não é que eu vou abandonar minha casa para viver para a igreja, não é que eu vou abandonar minha família para viver para a igreja. Não é nada disso. É você estar posicionada em Deus, porque Ele mexe as peças. É Ele que conduz todas as coisas, é Ele que abre e fecha todas as portas. Né? É Ele que vai dar a onda para você surfar nela, se você Exato. estiver pronto, posicionado e preparado. Então, isso mexeu muito forte comigo. Né? Para que a gente esteja preparado, para que a gente esteja pronto, para que a gente esteja na posição que Neemias estava, em jejum e oração, para que Deus abra a porta, abra o rei, abra a benevolência do rei, prepare, né, todas as coisas, né, te encaminhe e te direcione até o fim. Amém. Porque, né, quando ele conduz as coisas, o resultado certo acontece. A gente também tem na história, tem na Bíblia histórias de homens que começaram com Deus, mas não terminaram com Deus. E o fim deles não foi bom. Né? Então, assim, não é, né? A gente tem que começar, continuar e permanecer em Deus, na posição certa. E saber, né, Cíntia? O nosso posicionamento em Deus nos leva à honra, né? Não por nós, mas porque Deus é comprometido com a palavra dele, com o nome dele. Ele zela pelo nome dele. Então, quando a gente se posiciona, a gente tem a chance também de participar disso, dessa glorificação, né? Através da nossa vida, o nome de Deus é exaltado e glorificado. E não existe privilégio maior nessa vida, né? O resultado do nosso posicionamento real, fiel a Deus, é honra, é bênção, é glória, né? É glória para o nome de Deus. Então, não tem como. Às vezes é difícil, sim. Às vezes, né? Não deve ter sido fácil. Ele levantou esse muro em 52 dias. Ele teve que se esforçar, sim. Mas não foi na força do braço dele que as coisas aconteceram. Foi exatamente na força do braço do Senhor, que é ilimitada. Por isso que ele faz milagres. Por isso que em 52 dias ele reconstruiu um muro gigantesco. Porque Deus estava no centro dessa missão. Era Deus, era sobre o Senhor. Por quê? Porque ele estava alinhado ao Senhor. Ele estava sensível à voz do Senhor. Ele estava obedecendo às direções do Senhor. Ele estava com Deus. Né? É isso que faz a diferença. Quando a gente está realmente caminhando com o Senhor, não tem como a gente se confundir. Por quê? Porque o Senhor não vai deixar, Ele vai nos dar a direção certa. E Ele vai levantar os recursos que a gente precisa, vai levantar as pessoas, o que quer que seja. Por quê? Porque a gente vai estar ali sendo resposta do Senhor. Né? Que a gente possa realmente se posicionar como uma igreja que é uma resposta para essa geração, né, Cíntia? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso. Vamos orar? Vamos. Senhor amado, Deus, nosso Rei, nosso Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Deus, tão poderosa, que o Senhor já vem confirmando de várias formas no nosso coração, Deus.
Que o Senhor tenha liberdade, papai, de abrir os nossos olhos, de abrir ainda mais os nossos ouvidos, Pai. Trazer sensibilidade ao nosso coração para a gente estar em linha com a tua vontade, papai. Em linha com o teu propósito, com o teu direcionamento, Deus. Em nome de Jesus. Que outras vozes, que outras direções, que confusão possa cair por terra na nossa vida, Deus. Para que a gente esteja 100% conectado, ouvindo, obedecendo, Deus. Cumprindo realmente a missão que o Senhor nos confiou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, a estarmos realmente em acordo, Pai, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor já planejou a nosso respeito. Que a gente possa ser, Deus amado, a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos realmente a resposta para essa geração, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção, Glória né, a Deus. Cíntia? Palavra poderosa. Então, até a próxima live. Se der, a gente pode tentar fazer uma outra live essa semana, né? Se você tiver tempo aí, não sei como que você vai estar. Essa semana? É. Que a gente Não sei. não conseguiu fazer semana passada. Vamos ver, de qualquer coisa a gente anuncia aí, né? Beleza. Então tá. Mana, Deus te abençoe. Com Deus, Deus Um abençoe beijo. todo mundo. Amém. Tchau, tchau. Beijo, tchau.